Cavaleiros do Zodíaco. A Saga do Egito, parte 3. O juramento de sangue no deserto às vezes. A esperança não é uma tocha brilhante, mas uma faísca solitária, tremulando na imensidão de um deserto escuro. E no momento em que você mais precisa dela, o vento pode chegar para apagá-la. A parte 2 terminou com uma centelha de luz. A promessa da relíquia, coração do céu. Capaz de deter Ra. Mas no universo implacável dos deuses, toda promessa tem um preço escrito em sangue. A pergunta agora não é se os cavaleiros encontrarão a relíquia, mas o que restará deles quando a encontrarem. E o que acontece quando você descobre que a maior traição não vem do inimigo, mas de uma verdade que foi enterrada no próprio coração daquilo que você jurou proteger. A fuga da Grande Pirâmide foi um pesadelo. A aparição de Newt e a visão do Cavaleiro de Sati os deixaram com uma missão, mas também com um rastro de escuridão nos calcanhares. Eles correram para o deserto, o amuleto estelar de Seiya pulsando como um coração acelerado, sua luz prateada sendo a única coisa que os impedia de serem engolidos pelas sombras alongadas que as pirâmides projetavam na areia. O ar ainda cheirava a ozônio e poder antigo. Shan carregava as costas de Yoga, que fora ferido gravemente pela escuridão de Saga. Shiryu, cego não pela escuridão, mas pela dor de ver seus amigos tão quebrados, liderava o caminho, sua determinação sendo sua única bússola. Ikki ficou para trás, uma sentinela solitária. Sua aura de fênix queimando com uma intensidade sombria, pronta para enfrentar o pesadelo que sabia estar vindo. Seiya sentiu o peso do amuleto de Newt queimar contra seu peito. Não era um peso físico, era o peso de uma responsabilidade cósmica. Cada pulso da relíquia era um lembrete. Ele estava segurando os fios do destino de 2 panteões divinos. O desespero não chegou com um rugido, chegou com um silêncio. O vento constante do deserto simplesmente morreu. Os grãos de areia no ar pararam de se mover, suspensos como se o tempo tivesse parado. Então, uma risada ecoou. Não era uma risada humana. Era o som de rochas se esmagando, de dunas de areia colidindo. Do horizonte, uma figura se aproximou a cavalo, mas o cavalo era uma criatura de pesadelo feita de areia e sombra, com olhos de lava e presas de obsidiana. Sobre ela, o Cavaleiro de Sati. Sua armadura era vermelha como sangue seco, com chifres retorcidos que se projetavam para um céu que agora escurecia rapidamente. Ele não carregava uma arma. Suas próprias garras pareciam ser capazes de rasgar o tecido da realidade. Seu cosmo não era de maldade, era de nada. Era o vácuo absoluto que precede a criação. Uma fome infinita que devorava a luz, o som e a esperança ao seu redor. O corredor de estrelas. A voz de Sati era um sibilo de serpente direcionado a Seiya. Você carrega o cheiro de Newt em você. Ela sempre foi sentimental, dando presentes aos insetos que rastejam na areia. Antes que qualquer um pudesse reagir, Sati estalou os dedos. E o deserto mudou. As dunas ao redor dele se levantaram como ondas gigantes, não de areia, mas de puro caos energético, selando-os em uma arena circular e sem saída. Eles estavam presos. A batalha que se seguiu foi menos uma luta e mais um massacre ritualístico. Sati não estava tentando matá-los. Estava se divertindo. Ele se moveu com uma velocidade que fazia o meteor de Pégaso parecer uma caminhada lenta. Ele quebrou o braço de Yoga com um toque. O gelo do cisne se estilhaçando como vidro. Ele arrancou as correntes de Andrômeda de Shan com um puxão, deixando o mais pacífico dos cavaleiros gritando de agonia e impotência. Shiryu, com os olhos vendados pela dor de seus amigos Lancuse, em um último dragão desesperado. Sati pegou o raio de Cosmo com uma mão e o esmagou, a energia se dissipando como fumaça. Patético, ele cuspiu. Vocês lutam com a força do afeto. O afeto é uma corrente. Eu sou a liberdade do vazio. Foi quando Ikki atacou. A fênix surgiu das areias em uma explosão de fogo e fúria, golpeando Sati com a ilusão do inferno. Por um momento, parecia funcionar. Sati parou, sua cabeça inclinada. E então, ele riu. O pássaro que renasce. Vamos ver você renascer disso. Sati estendeu a mão. E em vez de atacar Ikki, ele tocou o ar.
E o irmão de Ikki, Shan, gritou. Uma aura negra envolveu Shan, e ele começou a se contorcer, seus olhos se revirando. Irmão, me ajuda. Está escuro! Shan gaguejou, sua voz a de uma criança assustada. Sati estava usando o pior pesadelo de Ikki, menos a incapacidade de proteger seu irmão, menos como uma arma. Ikki congelou, sua fúria substituída por um terror absoluto. Ver Shan sofrendo era a única coisa que poderia pará-lo. Foi a jogada mestre de Sati. Foi nesse momento de desespero total, com a equipe destroçada e Ikki psicologicamente quebrado, que a situação se tornou verdadeiramente chocante. Shiryu, ensanguentado e derrotado, se arrastou até Seiya. Seiya, o amuleto. Ele sussurrou, cuspindo sangue. Newt disse, ele mostra o caminho! Use-o, mesmo que seja a última coisa que faça! Seiya, com lágrimas de raiva e impotência escorrendo por seu rosto, agarrou o amuleto. Ele concentrou todo o seu cosmo, todo o seu ser, na relíquia. A luz prateada explodiu, mas não para atacar Seiya. Ela se projetou como um holograma, mostrando um mapa estelar sobre a areia. E no centro do mapa, uma localização cintilava. Não era um lugar no deserto. Era dentro do santuário de Atena. Todos os cavaleiros, mesmo na sua agonia, ficaram pasmos. O coração do céu! A relíquia para derrotar um deus egípcio estava escondida no lugar mais sagrado para Atena. Como? Por quê? Foi quando uma memória reprimida, desbloqueada pelo amuleto, inundou a mente de Seiya. Ele viu uma visão, a Atena de milênios atrás. Não a Saori Kido que ele conhecia, mas uma deusa guerreira e sombria, fazendo um pacto com Ra. O preço da paz não foi apenas o esquecimento, foi um pagamento. Atena escondeu o coração do céu, menos a própria essência da liberdade cósmica que Newt ofereceu à humanidade, dentro de seu próprio santuário, usando-o como a pedra angular de uma barreira que mantinha ambos os lados presos. Ela não havia simplesmente selado Ra. Ela havia traído o princípio de Newt, para manter um equilíbrio de poder. O santuário de Atena, o farol de esperança que eles defendiam com suas vidas, foi construído sobre uma mentira colossal e uma traição à própria humanidade. A revelação foi um golpe mais devastador que qualquer ataque de Sati. Seiya caiu de joelhos, não por causa da dor física, mas pelo colapso de tudo em que acreditava. Seu cosmo vacilou. Por que eles estavam lutando? Para proteger um sistema baseado em uma mentira? Sati riu. Um som de puro prazer. Finalmente, a verdade dói, não é, pequeno Pégaso? Atena não é a salvadora de vocês! Ela é a carcereira! Ela preferiu prender a luz das estrelas para manter seu próprio poder, do que arriscar a guerra total contra Ra. Vocês não são heróis! São guardas de uma prisão! Foi o momento mais sombrio da história dos cavaleiros. Com a verdade revelada, seus espíritos quebrados e Sati se preparando para o golpe final, tudo parecia perdido. A cena termina com Seiya olhando para o amuleto, sua luz agora fraca e vacilante. Ele olha para seus amigos feridos, para Shiryu, que sussurra, ainda assim, precisamos acreditar, e para os olhos vazios de Ikki, ainda fixos em seu irmão sofrendo. O que resta para um herói quando sua causa é revelada como uma farsa? Seiya precisará tomar uma decisão impossível. Continuar defendendo o santuário e Atena, sabendo da traição, ou aceitar o poder de Newt completamente, arriscando destruir tudo o que conhece para talvez criar algo novo. Enquanto isso, no santuário, Saori Kido, sentindo a revelação através do cosmo, desmaia, seu próprio passado ancestral voltando para assombrá-la. A parte 4, intitulada O Preço da Verdade, promete uma revolução, não apenas no campo de batalha, mas na própria alma de cada cavaleiro.